Há muito tempo, como jornalista, eu estudo e escrevo conteúdos sobre organizações criminosas, pois eu gostaria de aproveitar essa guerra na Ucrânia para provocar uma reflexão sobre o futuro. Em meio a essa escalada de violência na Ucrânia, assistimos às mais diversas estratégias de guerra, numa alternância entre ataques pesados promovidos pelas forças armadas russas e tentativas de exaustão do exército ucraniano. Em resposta a tudo isso, alguns países da OTAN estão enviando armas e munição para que as forças armadas da Ucrânia possam enfrentar o poderoso exército russo. A Suécia, por exemplo, mandou para a Ucrânia 500 mísseis Stingers que fazem uma relação terra e ar e são capazes de derrubar helicópteros, caças e até mesmo blindados, o que já aconteceu. Outros países estão enviando para o território ucraniano equipamentos portáteis, que são aquelas armas que os soldados colocam sobre os ombros e fazem os disparos. Essas armas são guiadas pelo calor emitido tanto por aeronaves quanto por blindados. No caso dos tanques de guerra, esse disparo vai até a parte superior e penetra por ali no tanque, que é a parte mais frágil, onde a blindagem é menor. Experiência como essa aconteceu durante a invasão da Chechênia pela Rússia. Sem muita chance de defesa, o exército da Chechênia usou dessa estratégia. Colocou atiradores no alto dos prédios e com lanças-foguetes eles faziam disparos na parte de cima dos tanques russos, destruindo esses blindados e matando os soldados. Mas em meio a tudo isso fica uma preocupação para o futuro. O que vai acontecer com essa grande quantidade de armas e de munição que está seguindo para a Ucrânia depois da guerra? Qual vai ser o destino desse armamento todo? Eu conversei com várias autoridades brasileiras que trabalham no combate ao crime organizado aqui no Brasil e também em convênio com autoridades de outros países em relação até mesmo à ação de grupos terroristas. Eles disseram que essa situação é bem preocupante, porque já houve uma experiência nesse sentido na guerra do Afeganistão entre 1979 e 1989, quando Estados Unidos e Rússia polarizaram essa guerra, equipando com armas e munição e estratégias os rebeldes que agiam naquele território. Depois disso, uma boa parte desse armamento foi parar nas mãos de grupos terroristas. A preocupação é que depois dessa guerra na Ucrânia, isso possa acontecer, possa se repetir. E existe uma situação ainda mais grave. O Times publicou uma reportagem há 2 dias mostrando que já existe na Ucrânia a ação de um grupo de milícias chamado Grupo Wagner, que são mercenários, cerca de 400 homens. Eles têm como missão, no primeiro momento, matar o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Esse Grupo Wagner, segundo a reportagem do Times, foi criado por um ex-soldado russo chamado Dmitry Utkin. E ele tem uma relação, segundo a matéria, muito grande com o Kremlin. O Times disse que esse grupo não é propriamente um grupo de mercenários, mas é uma rede formada por grandes empresas, políticos, por paramilitares, que atua em qualquer país para defender os seus interesses privados. E esse grupo de cunho nazista estaria também participando na guerra da Ucrânia. Então a reflexão que fica nesse momento é: esse grupo está lá por quê? Tão somente pelo dinheiro que estaria recebendo hoje, ou também no interesse desse armamento que está na Ucrânia? Provavelmente, segundo as autoridades que trabalham no combate ao crime organizado, parte desses equipamentos, dessas armas, vai cair inevitavelmente nas mãos das máfias russa, chinesa, yakuza do Japão e também de organizações criminosas aqui no Brasil. Porque hoje as facções criminosas do Brasil deixaram de operar tão somente em nosso território. Elas já estão internacionalizadas, inclusive trabalhando em ações paralelas com grupos terroristas. Então, na medida em que existe uma guerra em curso, também já se processa em convergência para o futuro essa preocupação com as armas que estão entrando nesta guerra na Ucrânia. Fica essa reflexão muito importante para que a gente já possa enxergar
o futuro, mesmo em meio a toda essa situação tão preocupante e tenebrosa.